Começam a valer amanhã os decretos do presidente Lula que ampliam a responsabilidade das Big Techs nas redes sociais. São aquelas grandes empresas de tecnologia. Mas já tem uma articulação da oposição para que essas medidas sejam derrubadas na volta do recesso parlamentar. Quem traz informações para a gente é a nossa repórter Thaisa Medeiros, direto de Brasília. Thaisa, o recesso parlamentar já começou desde o dia de ontem, desde o sábado. E já tem gente articulando que vai ser votado depois dessas férias de meio de ano dos parlamentares? Exatamente, Gabriel. A oposição já está articulando a derrubada, então, desse decreto, o decreto do presidente Lula, assinado pelo presidente Lula, que passa a valer a partir de amanhã, aumenta a responsabilidade das plataformas, coloca a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, como responsável por fiscalizar, apurar eventuais descumprimentos ao Marco Civil da Internet. Esse decreto que demorou 60 dias para, de fato, começar a valer. Houve ali diversas tentativas por parte da oposição de frear essa validade, mas passa então a vigorar a partir de amanhã. Segundo a oposição, a medida amplia a fiscalização, a supervisão do Estado sobre as decisões das Big Techs, o que pode gerar uma intervenção operacional do governo, nas palavras de membros da oposição ouvidos pela CNN. A oposição, então, que vinha articulando nas duas casas legislativas a possibilidade de evitar que esse decreto viesse a valer de fato, mas não obteve sucesso e agora, então, a esperança da derrubada do decreto fica para a volta do recesso parlamentar. Mas tem parlamentar, inclusive, falando do lado do Senado Federal de tentar colocar uma sessão extraordinária, negociar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma sessão extraordinária para viabilizar uma discussão sobre esses PDLs, esses projetos de decreto legislativo que poderiam frear o avanço desse decreto e justamente evitar essa mudança aí na regulamentação das Big Techs. E isso vem sendo ventilado, então é possível que aconteça, existe uma negociação, até porque aquele rompimento que houve lá atrás, aquele clima mais tenso entre Senado e governo federal, ajuda, então, a abrir esse espaço de diálogo com o presidente Davi Alcolumbre. O distanciamento que houve entre a presidência do Senado e o Planalto é avaliado por esses membros da oposição como uma possibilidade aí para conseguir fazer essa sessão extraordinária, articulando junto com o Davi Alcolumbre durante o recesso parlamentar para evitar que esse decreto de fato comece a vigorar. Mas se isso não for possível, aí sim os PDLs serão analisados somente em agosto, então depois do recesso parlamentar. A derrubada dos decretos do Lula, segundo os membros da oposição que a gente ouve, é a prioridade número 1, depois da volta do recesso, caso isso não seja possível de fazer antes. Também não se descarta um regime de urgência para os PDLs para viabilizar uma negociação, aí uma discussão mais rápida, mais célere, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça, então cortando o caminho, que seria o natural dentro do Legislativo. O secretário de Políticas Digitais da SECOM, o João Brandt, conversou com a gente sobre essas negociações que acontecem do lado do Legislativo, disse que a vigência dos decretos deve inaugurar um momento que as empresas de tecnologia vão começar a ter mais obrigações e responsabilidades diante dos crimes que são cometidos nesses ambientes, e ele diz que os PDLs, nessa discussão no Legislativo, é um direito dos parlamentares, mas que o próprio Supremo Tribunal Federal está de acordo com o que foi colocado nesse decreto assinado pelo presidente Lula. Então, há, dentre os três poderes ali, uma conversa, uma sintonia, digamos assim, em relação ao entendimento sobre o papel das Big Techs nesse momento, e a avaliação do governo é que os PDLs, essa discussão no Legislativo, não deve ganhar força suficiente para a derrubada. Volto com você. Muito obrigado, Thaís. Inclusive, agora continuamos neste mesmo assunto. Convido a nossa analista de política, Larissa Rodrigues, que traz apuração sobre essa articulação para a derrubada das medidas do Executivo. Larissa, uma ótima noite a você. Tudo bem, Gabriel? Boa noite para você e para quem nos acompanha neste domingo. Vamos lá. Diante de toda essa movimentação que a gente está acompanhando, esses decretos entrando em vigor agora, amanhã, já passando a valer de fato, uma decisão muito vinda do Palácio do Planalto, depois de algumas recomendações do próprio Supremo Tribunal Federal, a gente percebe ali no Congresso Nacional uma pressão contrária, desde sempre, essa tentativa de modificar ali, teve outras legislações
legislações que já tentaram tramitar no Congresso e não foram adiante, mas o que eu ouvi hoje à tarde, conversando com algumas fontes, Gabriel, é que a bancada feminina, principalmente da Câmara dos Deputados, tem visto com bons olhos esse decreto do presidente Lula, muito mais pensando que junto com a pauta voltando para o assunto, as discussões ali no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, pode ter mais conversas, inclusive sobre o PL da misoginia. A gente lembra que o PL da misoginia foi aprovado no Congresso, no Senado Federal, mas acabou depois de algumas tentativas de articulação ficando parado na Câmara dos Deputados por falta de consenso. O que eu ouvi hoje à tarde, vou até abrir aspas aqui, é que como esse decreto das Big Techs, ele foca numa resposta na esfera mais administrativa, ali, obrigando as redes a removerem qualquer tipo de conteúdo, de ódio, voltado também para as mulheres, em no máximo 2 horas, há uma expectativa que, com esse assunto, se possa colocar numa movimentação dentro do Congresso, novamente, ou dentro dessa legislação das Big Techs, ou trazendo de forma separada, mas voltando para a pauta a discussão de tornar, a misoginia um crime equiparado ao racismo, no entendimento ali, inclusive, de um crime contra a mulher.